Olá galera, me chamo Bruno Azevedo e hoje eu estou aqui no meu meliponário. Vou falar um pouquinho sobre a territorialidade de algumas espécies, tá? Principalmente da jataí, que é essa abelhinha aí. E a jataí é uma das espécies assim mais territoriais, né? Eu vejo muita gente ter problema aí com jataí, com relação a brigas entre enxames, e hoje eu vou estar falando um pouco sobre isso. Aqui eu tenho uma jataí, pessoal, e não sei se vai dar para ver, mas ali eu tenho uma outra jataí, certo? E aquele enxame ele tá com a entrada virada para lá, para aquele lado, e essa jataí aqui, ela tá virada para outro lado aqui. Isso é importante, a gente manter os enxames com as entradas para lugares diferentes, para não haver cruzamento das abelhas entre o voo, né? Porque essas abelhinhas aqui elas saem e elas vão lá pro fundo de casa, certo? Aquelas ali saem, aquelas jataís dali, elas saem pela lateral aqui da casa, então não há cruzamento do raio da linha de voo delas, né? Então dessa jataí aqui pra jataí que eu tenho ali no canto, pessoal, lá no canto, para aquela jataí ali, dá uns 5, 6 metros aí pelo menos, né, de distância, o que é muito importante para jataí. O mínimo que eu recomendo é 6 metros, tá? De distância entre uma jataí e outra, porque as jataís elas se matam, pessoal. São abelhas muito territoriais, principalmente com a própria espécie. Aqui, muitos já conhecem meu meliponário. Eu tenho aqui bastante enxames de mandaçaia, né, pessoal? Aqui eu tenho bastante colônia aqui. E pelo menos aqui em casa elas vivem um pouco mais tranquilas com a jataí, né? As mandaçaias no caso. Vou mostrar aqui alguns enxames. Ó, aqui tem uma mandaçaia próximo da jataí. Esse aqui é um outro enxame de mandaçaia que tá a 1 metro, 1,20 m dessa jataí aqui. E tem outro enxame aqui também, que é uma divisãozinha nova. E antes de ter esse enxame aqui, tinha outro aí também, que foi vendido. Então essa jataí aqui, ela convive tranquilamente com as mandaçaias aqui. Tá? É um enxame aí bonitinho, com a população boa. Tá? Essa jataí aqui, ela nunca me deu problema com as mandaçaias, tá, pessoal? Só que tem pessoas que, quando tentam criar jataí e mandaçaia nessa proximidade que eu crio, elas têm problema. Vou até mostrar para vocês esse enxame aqui de mandaçaia. Vamos dar uma olhadinha por dentro. Ó. Enxamezinho de mandaçaia aí tá normal. A populaçãozinha bacana. Certo, pessoal? E a jataí tá aqui a 1 metro. Mais ou menos 1 metro aí, pessoal. 1,20 m no máximo de distância desse enxame aqui de mandaçaia, tá? Vou fechar aqui agora. Mas assim, tem pessoas que quando tentam criar jataí perto de mandaçaia dá problema. Aqui em casa não dá. De vez em quando eu vejo uma campeirinha de jataí voando aqui na entrada da mandaçaia, mas sem briga, elas não chegam a se pegar. Eu nunca vi, pelo menos aqui, as mandaçaias com jataí grudada na asa. Esse aqui é um outro enxame. Olha minha gatinha aqui, ó. Coisa mais linda. Isso aqui é minha guerreira, pessoal. Isso aqui... minha companheirinha aí. Nunca me abandona essa daí. Bom, galera, aqui tem uma mandaçaia. Que também tá perto da jataí. E aqui tem outras mandaçaias, né? Aqui tem mais um enxame, ó. Aqui tem mais enxames de mandaçaia. E tudo aqui próximo da jataí. Porém, não é o recomendado. Eu também não recomendo vocês colocar mandaçaia perto de jataí. Coloque aí a pelo menos uns 3 metros de distância. Isso no caso de mandaçaia e jataí. É a distância mínima que eu recomendo para vocês. Agora, pessoal, assim, se
Se esse enxame de mandaçaia, na verdade, fosse um enxame de jataí, aí eu teria muitos problemas. Por quê? A jataí, ela é intolerante demais com outras jataís. A jataí, se você bota perto de outra jataí, a chance delas se matarem é enorme, é gigante. Eu conheço casos de pessoas que têm jataís e que criam as jataís próximas, né? Cria uma jataí do lado da outra. Só que aqui isso não dá certo não, pessoal. Aqui isso não dá certo não. Jataí aí é pelo menos uns 5, 6 metros de distância, uma de cada. E assim, o ideal é você ter uma jataí virada para um canto e a outra jataí virada para outro, né? Como eu mostrei para vocês aí no começo do vídeo. Essa jataí aqui, ela tem a saída dela para lá, certo? E aquela minha jataí que tá ali, ó, embaixo do telhadinho ali, a entrada dela tá virada para outro canto da casa, para lá, para os fundos da casa. Então isso é muito importante porque as abelhas que saem de lá, daquela caixinha, elas não se cruzam com a abelha daqui. Tipo assim, elas não cruzam a linha de voo das campeias. A linha de voo é importante com jataí, tá bom? Aqui em casa, pessoal, tô com 5 jataís e eu tive que distribuir elas pela casa, né? Espalhar elas, porque é uma abelhinha que se deixar uma perto da outra, elas se matam. Bom, rapaziada, aqui temos uma abelhinha mirim. É uma das mirins que eu tenho aqui em casa. E a mirim, pessoal, eu crio do lado das mandaçaias, ó. Certo? Aqui na minha casa eu não tenho problema, tá? Deixando claro isso. Algumas pessoas aí relatam que tiveram problema, né? Não por conta das mandaçaias, mas por conta das mirins começarem a encrencar com os enxames do lado. Aqui em casa é super tranquilo. Essa daqui tá aqui há um tempinho. Não tem muito tempo que essa mirim tá aqui, né? Isso aqui foi um enxame de resgate aí, que uns meleiros abriram ela no muro e tal, quase mataram o enxame, certo? Um amigo meu fechou o bloco, cuidou delas, e aí eu fui lá e fiz o resgate desse enxame aqui, mas esse enxame aqui era pra estar morto, praticamente. Quando eu fiz o resgate dele não tinha nada dentro do bloco lá, só tinha uns 2, 3 potinhos, e agora ela tá aí, tá sendo bem cuidada, né? E ela fica aqui, ó, na minha prateleira de mandaçaias, perto de outros enxames, tá? E até agora não deu nenhum problema não. A jataí, agora a jataí se fosse aqui eu acho que já daria problema, tá? Porque a jataí é muito perto, mesmo que nem aquela jataí do canto ali, vocês viram que ela tá próxima de mandaçaia, mas não tão perto que nem aqui essa mirim tá da mandaçaia. Então a mirim ela tem uma tolerância a mais. Aqui, se fosse uma jataí aqui, eu acho que daria problema com as mandaçaias. Bom, galerinha, aqui eu tenho mais alguns enxames, né, de mandaçaia, tá? E no meio dessas duas mandaçaias aqui, pessoal, tem uma abelhinha mirim ali, ó. E essa abelhinha mirim aí, ela tá comigo há mais de um ano. E nunca deu briga. Nunca deu briga com as mandaçaias que ficam aqui na frente, tá? A mirim, pelo menos na experiência que eu tenho, é uma abelha super tranquila, com enxames próximos dela, tá? Aqui embaixo dessa madeirinha aqui, ó, isso aqui é um enxame de mirim, tá bom, pessoal? Deixa eu tentar gravar pra vocês ela mais de perto. Não sei se vai dar pra ver. Aí tá a entradinha delas, ó. Ó, abelhinha mirim, pessoal. Essa jataí aqui, ela fica próximo de alguns enxames de mandaçaia ali, né? Porém, os enxames de mandaçaia estão atrás dela, né? Então, é difícil das abelhas aqui, dessas jataís, pegarem alguma mandaçaia no voo, tá? No raio de voo. Então, aqui tá bem tranquilo, assim, de criar essa jataí próximo dessas mandaçaias aqui. Mas, claro, sempre respeitando, né, um espaço mínimo, né? Entre esse enxame aqui e aquele ali de trás tem 1,20 m, 1,5 m mais ou menos de distância, tá? E as entradas não estão próximas, o que é muito importante. Bom, rapaziada, aqui é uma prateleira onde eu crio algumas mandaçaias, tá? E a mandaçaia, pessoal, também é uma abelha que tem um certo grau de territorialidade, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Esse enxame aqui, por exemplo, pessoal, uma vez eu fiz uma divisão, né, com uma outra matriz, e eu coloquei a matriz aqui embaixo, tá? E o que aconteceu? Esse enxame aqui começou a pilhar a matriz que tinha aqui.
E aí eu tive que confinar ela e mudar de lugar, tá? E aí eu deixei aqui um tempo vago, né? O espaço vago aqui, uma semana pelo menos, para que essas abelhas aqui meio que esquecessem, né? A encrenca, digamos assim. E aí depois eu coloquei um outro enxame aqui, que é essa colônia aqui. Então, e não teve problema com essa colônia aqui, tá? Mas assim, a mandaçaia, pessoal, quando a gente muda ela, por exemplo, se eu for dividir esse enxame e colocar ele em outra prateleira junto com outros enxames, o que é o ideal eu fazer? Eu confinar essa colônia, né? Ou então confinar as colônias próximas que estiverem na outra prateleira durante uns dias, né? Ou fazer um rodízio de soltura, num dia soltar uma, depois fecha, solta outra. Por quê? A mandaçaia é uma abelha que, embora muita gente crie, né, uma do lado da outra, eu, por exemplo, aqui, pessoal, no meu meliponário, vocês sabem que eu crio bastante mandaçaia próxima aí, né? E assim, não costuma dar problema, tá? Mas às vezes pode acontecer de uma mandaçaia encrencar com outra, tá? Inclusive, ó, esse enxame aqui ele tá com a entrada virada para cá. Esse enxame aqui, ele tá com a entrada virada aqui pro outro lado, certo? Aí aqui a gente tem um enxame com a entrada virada para cá. E o enxame que tá aqui embaixo, ó, ele tá com a entrada virada pro outro lado, tá vendo, pessoal? E por que eu fiz isso? Porque também estava começando a dar briga entre essa colônia e essa aqui de baixo. Então eu tive que começar a virar a entrada dela, certo? Vou mostrar aqui para vocês. Então esse enxame aqui eu tive que girar ele, digamos assim, né? Então, mas esse processo também, né, demorou uns dias, né? Você não pode simplesmente mudar a entrada da abelha de um lado para o outro, porque elas vão se perder, depois elas vão ficar tentando entrar aqui. Então o que eu fiz? Eu fui girando a caixa um pouquinho assim, de cada vez. Durante alguns dias eu fiz eu fiz essa mudança, né? Então eu demorei alguns dias para poder virar essa caixa aqui. Primeiro eu virei a entrada dela para cá, depois a entradinha dela para cá, depois para cá, depois para cá. Cada dia eu ia girando um pouco essa caixa. E a mesma eu fiz com a caixa ali de baixo. Então assim, o ideal... E esse aqui é um princípio semelhante com a jataí, né? De não deixar as entradas próximas, né, para as abelhas não cruzarem muita linha de voo. Então com a mandaçaia eu adotei isso aqui porque eu estava tendo muita briga nessa prateleira, pessoal, tá? Então a mandaçaia é uma abelha que sim aceita muito bem outras mandaçaias próximas, desde que você faça uma introdução correta e desde que você respeite aí o limite de cada uma, tá? Principalmente com a MQQ. A MQA eu percebo que aparentemente ela é menos territorial que a MQQ. A MQQ ela costuma brigar com mais facilidade. Mandaçaia também é uma abelha territorial, tá? Então a gente tem que estar prestando atenção. É possível sim criar uma próximo da outra, como vocês estão vendo aqui, mas a gente tem que tomar algumas precauções, né? E não simplesmente chegar e soltar um enxame do lado do outro, tá? Principalmente quando é mandaçaia nova, que não faz parte do plantel, genética nova geralmente dá problema. Bom, aqui eu tenho mais uma mandaçaia aqui, né, próximo da prateleira. E eu vou falar para vocês agora também, pessoal, da abelha tubuna, tá? Ali no canto tem uma tubuna, ó, uma tubuna mineira. Essa tubuna aí é lá de perto de Poços de Caldas. E perto dessa tubuna tem uma mandaçaia, tá? Aqui nunca deu problema esses dois enxames. Já convivem juntos aí desde o ano passado. E aqui, pessoal, nessa mesma prateleira aqui das mandaçaias eu tenho uma tubuna. Esse enxame aqui é bem novinho, pessoal. Foi uma transferência de isca que eu fiz aí. Mas eu sei que é tranquilo de deixar ela aqui, tá? Porque não costuma dar problema você criar escapto e melípona. Só que assim, todas as escaptotrigonas, elas possuem um fator aí de pilhagem, né? Mas praticamente todas as espécies podem ter um comportamento de pilhagem. Não é só a escaptotrigona, não é só a abelha-limão, não é só a caga-fogo. Eu, por exemplo, já perdi mandaçaias aqui no meu plantel por pilhagem de outras mandaçaias. Pelo menos aqui no meu caso, no meu meliponário, a tubuna é tranquila. Já tive casos aqui de tubuna encrencar com mandaçaia, mas eu confinei o enxame e consegui resolver a encrenca ali em poucos dias, né? Então agora eu vou falar um pouco sobre a tubuna. Aqui eu crio alguns enxames de tubuna, né? E eu crio elas lado a lado, pessoal, ó.
certo? Aqui tem bastante tubuna, ó. Inclusive aqui tem um enxamezinho de jataí. É uma caixinha 20 por 20 e tem uma jataizinha nela, tá? Aqui também tem outro enxame de tubuna. E aqui tem mais alguns enxames de tubuna. Vou ligar o flash aqui um pouquinho. Vou tentar mostrar pra vocês, ó. São enxames fortes. Certo? São enxames aí fortes. Essa aqui tá com disco até aqui em cima. Depois eu vou ver se eu gravo aí pra vocês outro dia. E assim, a tubuna ela é uma abelha também que convive muito bem com outras tubunas, né? Uma do lado da outra, como vocês estão vendo aí. Só que mesmo a tubuna, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Assim como a mandaçaia, que também pode viver lado a lado. Mas é o mesmo esquema. O ideal, pessoal, o ideal é a gente colocar sempre os enxames afastados e aproximar aos poucos, tá? Por exemplo, pessoal, essas duas colônias aqui, elas não estavam muito próximas, tá? Esse enxame aqui, ele estava mais para cá. E aí eu fui diminuindo o espaço entre eles gradativamente, aos poucos, tá? Porque se eu chego com uma tubuna nova aqui e simplesmente solto ela aqui do lado, existe uma chance de dar problema, de dar encrenca, de dar briga entre elas. Então o ideal é a gente soltar aos pouquinhos e de preferência distante. E ir diminuindo o espaço entre elas aos poucos. Então a tubuna é uma abelha tranquila de criar, uma perto da outra, tá? Quando os enxames já estão acostumados entre si é super tranquilo. Só tem que ficar esperto aí, pessoal, nos primeiros dias e primeiras semanas, porque assim como as mandaçaias, pode acontecer assim de um enxame encrencar com o outro, tá? Então eu vou sair daqui agora porque eu tô sem roupa de proteção e elas já estão me rondando aqui, já estão meio bravinha. Bom, galera, tem umas tubunas aqui me grudando, mas vou gravar mais essa jataí aqui para vocês, só para exemplificar novamente sobre a jataí, que é a abelha que eu vejo mais reclamações aí do pessoal no quesito de briga, né, de um enxame brigar com o outro. Então aqui eu tenho uma jataí, pessoal. Na verdade esse enxame aqui é de um amigo meu, né, tá passando uma temporadinha aqui em casa, né, foi uma transferência aí que eu tô alimentando, eu tô dando uma ajuda aí, e depois esse enxame aqui vai para casa de um amigo meu, tá? Então aqui eu tenho essa jataí, ela tá com o pito pra cá, e ela tá com a saída dela virada lá pra cima, ó, tá bom? E aqui nesse corredorzinho, pessoal, eu tenho uma outra jataí, que tá aqui, ó, nessa prateleirinha aqui. É um enxame bem novinho aí, que também foi transferência de isca, né? E assim, essa jataí, ela tá com a entrada virada para outro lado, correto, pessoal? Então, aqui no corredor, tem aquele enxame de jataí com a entrada virada para lá, certo? E esse enxame aqui com a entrada virada para lá. Então é isso que eu falo pro pessoal com relação à linha de voo das abelhas. O ideal é uma jataí estar virada para um canto e outra jataí estar virada para o outro e elas estarem distantes. Assim, pessoal, a gente evita que elas briguem, beleza? Aqui embaixo eu tenho um enxame de tubuna. Ali em cima tem outro enxame de tubuna. E a jataí tá aqui no meio, né? Até o momento não teve briga. Mas também é um enxame novo, né? Existe uma coisa, né, pessoal? Enxame novo de jataí, ele costuma tolerar mesmo, né? Até porque não tem muito contingente para arrumar briga, né? Mas quando a jataí ficar forte, ela costuma ficar encrenqueira. Mas aqui, até o momento, não tive nenhum problema, tá? Bom, galera, para finalizar o vídeo aí, tô mostrando aqui para vocês aqui algumas mandaçaias, né? Ali tem a mirim e tal. E assim, aqui eu crio bastante mandaçaia junta, né, pessoal? Como vocês sabem, né? Aqui, por exemplo, é tudo mandaçaia, né? Ali tem uma prateleira ali cheia de mandaçaias. E assim, a mandaçaia, como eu disse aí anteriormente, é uma abelha que pode ser criada próxima, né? Desde que sejam introduzidos os enxames de uma forma adequada, tá? Não é chegar e simplesmente soltar uma mandaçaia do lado da outra, porque pode dar briga. Então o que eu falo pro pessoal? Solta distante, vai aproximando aos poucos também, assim como eu indiquei com a tubuna. E acompanhem os primeiros dias e primeiras semanas desses enxames, tá? Observem sempre aí no chão, se vocês não vê a abelha grudada, né? A abelha se pegando, porque é um indicativo aí de que os enxames estão em conflito. Então sempre se atentem com isso, pessoal. E cada espécie possui uma territorialidade diferente, então sempre que você for adquirir uma espécie nova, estude sobre essa espécie e principalmente estude as interações entre as espécies.
Por exemplo, a iraí é uma abelha super mansa, super tranquila, mas que você não deve colocar próximo de outros enxames, porque normalmente dá briga. Em muitos casos não dá, tem muita gente que cria iraí perto de outras colônias, mas eu, por exemplo, já vi iraí querendo arrumar briga com enxame de bugia, porque estavam no mesmo meliponário. Então, se atentem para essa questão, tá, da territorialidade e da interação entre espécies diferentes, como uma reage à outra. Beleza, galera? Sou o Bruno Azevedo e vou encerrar o vídeo por aqui, né? Deixa seu like aí, rapaziada, dá uma força aí pro canal, né? Compartilha aí com os amiguinhos. Essa semana eu cheguei em 4.000 inscritos, tô bem feliz com isso, né? Tô bem satisfeito aí. Tenho recebido um feedback positivo muito grande aí da galera, né? O pessoal tem gostado muito aí dos meus vídeos e eu tô bem feliz com isso, beleza? Então, agora eu vou fazer mais alguns manejos aqui nos enxames, tá, pessoal? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.